No silêncio que precede os séculos sem profecias, surge a voz de um homem chamado Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Em uma época marcada pela frieza espiritual, corrupção sacerdotal e adoração vazia, Malaquias se levanta com palavras que cortam como espada, mas que também brilham com a promessa de restauração. Este vídeo conta a poderosa jornada desse mensageiro de Deus, revelando como suas palavras ecoam até os dias de hoje. Uma história de confronto, esperança e amor divino, onde cada cena nos aproxima do coração ardente do Criador. Vamos começar! Mas antes, já deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sino para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. O tempo havia passado, muito tempo. Os grandes profetas de outrora, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, estavam calados. A glória do templo parecia distante. O povo, frio, indiferente, religioso apenas na aparência. Deus estava em silêncio. Os sacerdotes profanavam o altar. As ofertas eram impuras, desprezíveis. O povo zombava de Deus com seus lábios, mas seus corações estavam longe. A aliança estava esquecida e ainda assim, todos se perguntavam por que a bênção havia cessado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não havia desistido. No meio das cinzas da fé, ele levantou uma nova voz. Um homem, um mensageiro. Seu nome, Malaquias. Meu mensageiro. Sua missão, confrontar, exortar, amar. Malaquias não falava de si. Ele falava em nome do Senhor dos Exércitos. Sua primeira mensagem era clara. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amados? O povo havia esquecido do amor divino. E Deus, por meio de Malaquias, os confrontava não com ódio, mas com saudade. Como podiam duvidar do amor de Deus? Ele os havia escolhido entre as nações, libertado do cativeiro, sustentado no deserto. Ainda assim, seu coração se endureceu. Mas Malaquias não veio apenas acusar, veio lembrar. E ai dos líderes religiosos. Malaquias os chamaram à luz. Vos desviastes do caminho, fostes causa de tropeço para muitos, corrompestes a aliança de Levi. A responsabilidade era grande, mas a negligência era maior. Deus estava irado, sim, mas sua ira vinha da dor de quem ama. Ele queria um povo puro, verdadeiro, apaixonado por sua presença. Malaquias era o clarim do céu, tocando alto antes que o silêncio se instalasse por séculos. Assim começou a jornada de Malaquias, chamando o povo de volta, não à religião, mas à aliança, não ao ritual, mas ao relacionamento, não à aparência, mas ao coração. Mas o que acontece quando o povo rejeita o amor de Deus? O que Malaquias ainda teria a revelar sobre o futuro? E quem viria depois dele? À medida que as palavras de Malaquias ecoam pelas ruas de Jerusalém, o céu começa a se fechar. O profeta não havia terminado. A próxima mensagem não seria apenas para os sacerdotes, mas para todas as famílias de Israel. As palavras da aliança estavam ali, seladas desde os tempos de Moisés, gravadas com fogo e sangue, mas agora jaziam esquecidas. O povo havia trocado o eterno pelo imediato, o sagrado pelo conveniente.
Malaquias denunciava um crime silencioso. Cobriste o altar do Senhor com lágrimas, com choros e gemidos, mas ele já não atenta para a oferta, nem a aceita com prazer. Homens traíam suas esposas, famílias se desmoronavam, e Deus via tudo. A aliança do casamento, símbolo do amor de Deus por Israel, estava sendo profanada. Eles tomavam mulheres estrangeiras, ignoravam a fidelidade e desprezavam o lar. Não fez ele somente um, e esse com espírito. E por que um só? Porque buscava uma descendência piedosa. Mas o Senhor não era apenas juiz, era pai, e seu coração ardia por restauração. Malaquias proclamava: Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele desejava trazer de volta os corações, especialmente os pais aos filhos. O povo clamava: Onde está o Deus da justiça? Mas praticavam o mal sem medo. Enriqueceram aos cremes dos fracos. A justiça parecia adormecida e Deus preparava a resposta. Malaquias profetiza: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Uma profecia se levantava. Isso viria, alguém que abriria caminho, não apenas para a reforma, mas para a redenção. O dia do Senhor se aproxima, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. Um tempo de limpeza, de julgamento, mas também de promessa. A mensagem era dura, mas nas entrelinhas havia clamor. Tornai para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Era um convite, um apelo, um grito de amor. Mas como o povo responderá? Aceitarão o amor do Pai ou continuarão zombando dele? E quem é o misterioso mensageiro que abrirá o caminho? A resposta está mais próxima do que se imagina. Enquanto as palavras de Malaquias repercutem como trovões entre os montes de Judá, uma tensão paira no ar. O próximo confronto será direto, com aqueles que mexem no que é sagrado, os dízimos, as ofertas e o coração do povo. Os cofres estavam vazios, os sacrifícios manchados. O povo se perguntava por que as colheitas falhavam, por que o céu parecia fechado. Mas o Senhor, por meio de Malaquias, respondia com uma voz clara e cortante. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A acusação foi direta. Deus, o dono da prata e do ouro, não solicitado de moedas, mas o dízimo era uma tacada do coração. Eles foram feitos fechados para Deus. Seus bens eram mais importantes que sua fé. A fé havia se tornado uma moeda de troca. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provei-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Era um desafio, um convite ao impossível. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma vitória tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador. O que antes era deserto, agora se tornaria vitória. Deus não queria tirar nada do povo. Queria proteger e multiplicar. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, havia uma diferença. Uma diferença visível. E Malaquias a mostrava sem medo.
Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E um memorial foi escrito diante dele, para os que se lembravam do seu nome. Eles serão para mim, naquele dia que prepararei, uma propriedade peculiar. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. O povo fiel seria como joias preciosas, intocáveis, eternas. Mas o que acontece com os arrogantes, os que zombam de Deus com palavras e gestos? E quem será aquele que virá antes do grande e terrível dia do Senhor? A resposta está a uma sugestão de distância. À medida que as palavras de Malaquias ecoavam pelos vales de Israel, uma profecia começou a se formar. Uma que atravessaria séculos, que prepararia o caminho, que anunciaria a chegada do rei. E tudo começaria com um mensageiro no deserto. Após as palavras de Malaquias, um longo silêncio pairou sobre Israel. Nenhuma nova profecia, nenhuma nova visão. 400 anos de esperança, até que no deserto, uma nova voz começou a ecoar. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias não apenas repreendeu, ele anunciou. Uma promessa envolta em mistério. Um mensageiro que viria antes do próprio Senhor. Séculos após Malaquias, um anjo se apresentou a Zacarias. O velho sacerdote ouviu palavras que surgiram saídas diretamente da boca do profeta. Tua esposa Isabel dará à luz um filho, e ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. O mesmo fogo que ardia em Elias queimaria em João, um homem de poucas palavras, mas de grande autoridade. Aquele que confrontaria reis e prepararia corações. E de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vocês buscam. Malaquias havia profetizado. João anunciou. E Jesus veio. O silêncio terminou. O céu se abriu. Pois ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Jesus não viria apenas consolar. Ele viria purificar, quebrar corações de pedra, moldar vidas com justiça. O povo de Malaquias ignorava o órfão, o estrangeiro, a viúva. Mas o Senhor viria para julgar e restaurar, para trazer justiça onde havia opressão. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A última palavra escrita no Antigo Testamento foi maldição, mas dentro dessa palavra havia uma esperança escondida. Porque Malaquias termina sua mensagem com um aviso tão sombrio. E o que ele quis dizer com o grande e terrível dia do Senhor? No próximo capítulo, você descobrirá como a história de Malaquias é, na verdade, o prelúdio do juízo e da redenção. Com as palavras de Malaquias gravadas no templo, Israel aguardava. Mas o que o povo não sabia era que o julgamento se aproximava e, com ele, uma chance final de reconciliação com o Criador. Malaquias falou do grande e terrível dia do Senhor. Um tempo de julgamento, um tempo de confronto, mas também um tempo de decisão. O Senhor virá como juiz. Não há mais desculpas. Os arrogantes serão como palha, mas os que temem o seu nome brilharão como o sol ao meio-dia. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Malaquias nos mostra que até mesmo no juízo, há uma promessa de cura, uma promessa para os fiéis.
Antes de encerrar sua mensagem, Malaquias clama: lembrem-se da lei de Moisés. Ele não aponta para algo novo, mas para o que já havia sido revelado. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Malaquias profetiza o retorno de um espírito de confronto. Alguém que viria antes da revelação gloriosa, que prepararia o povo com verdade e arrependimento. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Essa é a essência da mensagem de Malaquias. Restauração, unidade, amor verdadeiro, antes do fim. Hoje, a voz de Malaquias ainda ecoa. Sua mensagem atravessou séculos e continua viva em cada coração que escolhe temer ao Senhor. Porque o dia do Senhor ainda virá, e o tempo de preparar o caminho é agora. Se Malaquias falasse hoje, o que ele diria a você? Que ainda há tempo, que o fogo não é o fim, mas o início de algo puro, que o sol da justiça ainda pode nascer sobre sua vida. É hoje. Você ouve a voz do Senhor. Você sabia que as últimas palavras de Malaquias estão conectadas diretamente às primeiras palavras de João Batista? E que o próprio Jesus citou Malaquias em suas advertências sobre o fim dos tempos? Há muito mais escondido nas entrelinhas dessa profecia. Descubra nos próximos vídeos a relação profunda entre Malaquias e o Apocalipse. Se esta história falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos revelar as verdades que ainda ecoam das páginas da Bíblia, com amor, ação e poder. Até a próxima mensagem de fé.